Boa tarde, tudo bom? Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês hoje, aqui da Igreja Evangélica do Livramento. Gosto muito do Bernardo, como ele falou, ele se conheceu lá em 2010, muito tempo atrás. Nos vimos em algumas outras conferências. Eu pude vir para Portugal para um encontro que ele organizou ali do GBU e foi muito gostoso. Estou feliz de estar com vocês agora. Pelo que eu entendi, é um retiro, né, de pais e filhos da igreja. Na verdade, fico feliz de poder estar aqui com vocês nessa oportunidade. Eu estou aqui no Brasil porque eu escrevi um livro sobre o tema e estou até lançando um livro sobre o tema. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para vocês verem mais ou menos o que eu tenho falado, né? Que chama Não é Fácil Ser Pai. Como domar os leõezinhos, não chatear sua esposa e recuperar um pouco a sanidade depois da paternidade. Então eu tenho falado um pouco é um livro que conta a minha história, os meus medos, as minhas atrapalhadas, as lições que eu aprendi quando eu virei pai também. Eu senti que era uma coisa que eu não estava pronto, que eu achava, bom, nunca tinha pensado muito a respeito de ser pai, bom, focava mais no trabalho, né? Mas aí eu vi que eu tinha dentro de mim, quando eu olhei para dentro de mim, eu vi que eu tinha medo de novas responsabilidades, dúvida sobre se estava chegando cedo demais, ressentimento de ter minha esfera pessoal ser invadida por uma pessoinha, culpa de não ser o homem generoso que eu gostaria de ser, vergonha de sentir tudo isso. Eu ainda me lembro de uma cena que aconteceu logo antes do nascimento do nosso primeiro filho, Pietro. Eu estava deitado no sofá de casa e peguei um manual para grávidas que a Sara estava lendo. E tinha uma sessão que explicava como os pais podiam ajudar, né? Tinha deixado ali para a última hora, logo antes do nascimento. E aí eu ouvi a Sara ofegando e subindo as escadas do prédio, abri a porta, eu falei, o que você está fazendo? Ela falou, eu não aguento mais. Eu ouvi falar que subir as escadas do prédio ajuda a acelerar a chegada do parto. Aí eu falei, é? Quantos andares você já fez? Ela falou, 33. Eu falei, 33? Ela falou, você queria me dizer alguma coisa? Aí eu falei, eu estava lendo esse manual, a parte para os pais, mas é muito difícil. Não sei se eu vou conseguir lembrar de tudo isso. Aí a Sara me olhou nos olhos e falou, você está reclamando da sua parte? E a minha? Aí eu falei, desculpa, eu não quis dizer isso. Porque ela falou, se quiser trocar, eu topo, né? Eu brinco aqui, não chatear a própria esposa é a tarefa número 1 de um marido. Parece fácil, ela precisa de suporte, ainda mais quando vira mãe. Mas nós, homens, temos uma capacidade impressionante de sermos insensíveis e estragar tudo. Não é verdade? Eu, pelo menos, tenho uma capacidade de ser presente e ausente ao mesmo tempo. Como um superpoder. Então, quando eu virei pai, eu pensei, eu preciso refletir sobre essa coisa, eu preciso fazer bem. Hoje eu pensei nessa tarde agora, nessa horinha que a gente vai ter juntos, ter um tempo que a gente vai abrir um pouco a palavra e ver algumas histórias da Bíblia, mas antes também pensei em ter um tempo um pouco interativo com vocês. Queria mostrar, eu não estou vendo aqui os slides que vocês estão vendo, né? Mas o segundo slide aqui, ser pai é modelos culturais. Para a gente pensar então, porque não é uma coisa que a gente começa a pensar, ser pai, ser mãe, a família, do nada, uma folha em branco. Mas herdamos modelos, né? E primeiro os modelos culturais. Não sei se vai funcionar com vocês aí, com o microfone, mas eu preciso até pedir algumas respostas para vocês. Como que a cultura responde essa pergunta hoje? Ser pai, ser irmão, ser mãe, Como que a cultura responderia em Portugal? Amar, proteger. Consegue ouvir, René? Se conseguir falar um pouco mais alto, eu vi alguma voz, mas eu não entendi o que era. Está mais Vamos aproximar mais do microfone. Obrigado. Ou vocês falam e alguém ali do lado do computador repete para eu conseguir ouvir também. Sim. Diga. Então, eu disse amar, proteger. Amar, proteger. Ok, amar, proteger. Ok. Cuidar. Cuidar.
Tá ótimo, tá ótimo. Obrigado já por isso, bom ouvir. E eu pensei aqui no terceiro slide, tem algumas imagens do Ser Pai, modelos culturais, que eu, pelo menos, quando eu pensei o que a gente recebe, né? Quando eu penso em algumas imagens. Uma que tem esses... Pode colocar os slides com as imagens, né? Tem um casal super feliz ali em cima, que é uma propaganda da Itália, de um pacote de biscoitos chamado Mulino Bianco. E a propaganda deles é sempre aquela coisa idealizada, sabe? Aquela família feliz no café da manhã, tá tudo bem, a menininha tá tomando leite, tá feliz, aquela coisa ali, né? Aquela coisa idealizada. Aí tem também à esquerda, embaixo, tem a foto de um pôster de um filme dos Incríveis. Não sei se você lembra dos Incríveis, que era um filme que mostrava uma família de super-heróis. Então, é um super pai, um super-herói, e a mãe era a mãe elástico, ela tinha que ir para cá, para lá, tentar fazer tudo, ela sentia um elástico indo em todos os lugares. Tem também à direita, em cima, a imagem de um pai que leva uma filha para o McDonald's. E eu lembro que uma vez a Sarah, minha esposa, estava viajando para o trabalho e eu levei meus filhos para o McDonald's um sábado, né? E aí tinha na TV do McDonald's tinha uma propaganda mostrando o pai levando os filhos para o McDonald's. Eu falei, puxa, eu sou bem o estereótipo, estou aqui fazendo isso bem aqui mesmo, né? Aí depois tem uma imagem, um rapaz, um garoto ali, um filme de anos atrás, chamado O Paizão, que é a história de um rapaz imaturo que se apaixona por uma mulher muito responsável e ele quer convencer ela que ele é responsável também. Então ele adota um menino, que esse loirinho aí, para mostrar que ele é um pai responsável. Então também tem essa, né? É que não é um modelo melhor. E embaixo tem uma série, uma imagem de uma série de TV muito bonita chamada This Is Us, que é a história de uma família que mostra seja esse casal, seja os filhos deles, e é uma história construída em 2 níveis, porque mostra a infância das crianças e a vida adulta deles e como a infância influencia a vida adulta. Então, modelos culturais. Aqui eu coloquei no quarto slide, vocês vão ver um vídeo, tem uma imagem de uma casa. Vê se vocês conseguem lançar o vídeo, se tem um som aí para vocês, se vocês conseguem ver esse vídeo, se funciona, uma propaganda. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be what God does it do. If I ain't got you, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody the way I love you. Tá legal, obrigado. Essa é uma propaganda acho que da Coca-Cola, acho que é argentina, que dessa Coca-Cola verde que não lançou, não deu certo, né? Mas eu achei muito legal essa propaganda mostrando uma vida um pouco mais, uma visão mais realística, né? Do pai e da mãe, da criança que interrompe, que ele pisa nos brinquedos. E eu gosto da reação dele quando ele vê que vai chegar um segundo filho, aquele grito de desespero que depois se transforma em alegria, né? Então eu achei essa aqui é uma imagem bonita, cultural. Depois, vamos para o próximo slide, então, para a gente pensar em modelos familiares. Porque todos nós recebemos modelos familiares, né? Quando a gente pensa em paternidade e maternidade, a gente não pensa em algo abstrato, né? Todos nós tivemos pais ou mães. E se talvez eles foram ausentes, não tivemos um pai, por exemplo, isso já é um modelo que nós temos, né? Então, acho que eu queria também ouvir um pouco de vocês. Pode ter conversas, sabe, 2 a 2, né? Um momento de interação aí. Então, qual modelos familiares que você teve? Então, como que ali se responder? Ser pai ou ser mãe Como que a sua família respondia? Pode ser? Vamos ter um momento ali de interação 2 a 2 e depois a gente volta para conversar. Então, obrigado por terem interagido e acho que é bom a gente refletir, né, sobre os nossos próprios modelos culturais que a gente recebe, modelos familiares, né? Porque a gente pode, por exemplo, ter coisas que a gente quer dar continuidade ou não dar continuidade. Se, por exemplo, tivemos nossos pais se divorciaram, por exemplo, pode ser um medo que a gente pode se impactar, né?
isso. Falando de medos, até o próximo slide, eu coloquei medos pessoais. Que também, eu vi que eu tinha muitos medos ali quando isso aconteceu para mim. E pensei em listar alguns. Pode colocar no slide, que eu coloquei 11 medos. Pode abrir ali, e aí eu vou comentando ali, né? Porque conforme a gente vai vendo. Por exemplo, medo de não estar pronto. Eu vi que esse que eu tinha. Eu senti que eu nunca tinha ido para nenhuma escola que ensinava a ser marido, ser pai, mãe, tudo isso, né? E eu senti que eu queria um pouco mais focalizar em mim mesmo e não sentia que estava pronto para dar para alguém, para receber alguém que tinha os recursos interiores, né? A maturidade para fazer isso. Um outro medo de abraçar novas responsabilidades, né? Porque isso é uma coisa que não é um projeto de um mês ou de um ano, mas de crescer filhos de décadas, né? Demora. Então, são novas responsabilidades. Eu, pelo menos, era muito focado no trabalho e achava que eu queria ministério, começar uma igreja e achava, puxa vida, agora tem filhos, como é que eu faço? Tinha isso também. Perder a intimidade no casamento. Isso é uma coisa que talvez para homens seja um medo um pouco mais forte, né? Como que a gente vai fazer com filhos e a gente vai conseguir manter o mesmo romance, a mesma interação. Não conseguir prover. Hoje os filhos, seja a escola, às vezes a saúde, brinquedos, roupa, pode ser algo que muitas pessoas acham que é caro e não vão conseguir prover para isso, né? Não conseguir protegê-lo desse mundo, e que o mundo que a gente sabe o que está entrando de tecnologia, de ideologias, de influências negativas, né? E que fala, como eu posso agora proteger meu filho disso e não deixar ele ser excessivamente influenciado por isso? Medo de atrapalhar meu crescimento pessoal, ou seja, tipo a nossa profissão ou a nosso tempo livre, tudo isso. Medo de reproduzir modelos familiares não saudáveis, né? Isso o que a gente não recebeu de bom, eu acho que é natural ter medo de falar, puxa, eu vou conseguir evitar de não passar isso para frente, não transmitir isso para os meus filhos, e como que eu faço, né? Medo de perder a juventude e a vitalidade, né? Agora é o marco final de eu não sou mais jovem, agora tenho filhos. E se sentir sobrecarregado pode ser uma coisa muito normal, ainda mais penso no começo, que tem eles quando eles acordam de noite, e aí tem as várias fases, né? Conforme a personalidade das crianças, a escola, e depois chega a adolescência, né? Se sentir sobrecarregado. Medo de estragar o filho e também de mudar de ideia. É uma coisa, acho que até bom para a gente admitir como cristãos, né? Não ficar no plano idealizado do que somos todos perfeitos, mas, puxa, a gente tem esses medos, tem essas coisas. Então, eu queria ter essa primeira parte de reconhecer um pouco, falar de paternidade, maternidade na vida real. E agora a gente vai olhar para exemplos da Bíblia, mas isso eu queria que fossem, se conectassem, né, à nossa vida hoje. E o que eu queria ver, a gente pode ver o próximo slide. Eu queria falar de 4 pais, chamados Abraão, Isaac, Jacó e José. São histórias entrelaçadas. Uma geração influencia a outra. Todo pai foi um filho e somos todos filhos de pais, não é verdade? Queria não focalizar cada história no detalhe, mas um pouco como elas se influenciam e o que uma geração depois passa para a outra. Abraão nos mostra que a paternidade é um presente de Deus. Isaac, que é uma crise pessoal e matrimonial, pode ser também. Jacó, que é uma luta para abençoar. José, uma postura que todos podemos adotar. E juntos, eles mostram que Deus ama famílias imperfeitas. Porque eles eram uma família muito imperfeita, não é verdade? É uma verdade preciosa que mostra que Deus ama a sua família. Deus ama o seu casamento. Deus ama os seus filhos. Deus ama você. Porque é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Uma família imperfeita, feita de pais imperfeitos. Isso nos ajuda a nos ver com graça, a sermos filhos mais compreensivos, maridos e mulheres que se perdoam e que se apoiam, pais e mães melhores, e famílias que emanam o perfume de Cristo, que se mostra forte nas nossas fraquezas. Porque nós cremos no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, eu vou começar com Abraão, então. Abraão nos mostra uma verdade que conhecemos, mas temos que relembrar sempre, que uma nova vida é um presente de Deus. Não é uma interrupção, não é uma chateação, não é
um desvio do caminho que a gente tinha que seguir. Não é um projetinho que temos que fazer mais ou menos porque o trabalho é mais importante. É a principal herança que vamos deixar. Pessoas, não é? Que sejam filhos adotivos ou os filhos que nós podemos ter na fé. Não todos podemos ter filhos biológicos, mas podemos todos cultivar a paternidade e a maternidade espiritual e formar novos discípulos de Cristo. Abraão foi um grande pai, não porque ele teve muitos filhos, mas porque ele virou pai de bilhões de pessoas na fé. Não é? Então vamos ler então a interação, que ele tem uma interação muito bonita em Gênesis capítulo 15, é o próximo slide, vamos ver. Depois dessas coisas, diz a Gênesis, o Senhor falou a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás? Se continuo sem filhos, e o herdeiro que eu possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a isso. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. É uma cena bonita, né? Abraão já era idoso, Sara era infértil. Deus queria mostrar que Isaac era realmente um fruto da graça de Deus. Um presente. É uma verdade que nos ajuda a evitar dois extremos. Por um lado, saber que os filhos são presentes de Deus nos ajuda a dar importância e sermos presentes. Eu achava que ser pai era algo tipo não atrapalhar e sair do caminho. Algo como: você não sabe, nem tenta, só vai atrapalhar. Deixa para a mãe, ela sabe. Achava isso. Mas eu percebi que não, temos que ser pais presentes. Seja o pai, seja a mãe, dão contribuições insubstituíveis. Não é? Mas saber que os filhos são presentes de Deus nos ajuda também a evitar o erro oposto e a não os transformar em ídolos. Não são Deus, não são tudo, não são o centro das nossas vidas, não são o centro da família, são presentes de Deus. Foi o erro que Sara e Abraão cometeram depois de terem feito tantas coisas boas. Quando Isaac finalmente chegou, Isaac virou tudo para eles. Deus sabe que colocar alguém no lugar de Deus pode destruir aquela pessoa e a família também. Então ele pede para Abraão ser disposto a sacrificar Isaac, subir a montanha com um ídolo e descer com um filho. Mesmo assim, Isaac ficou tão apegado aos pais que isso influenciou o seu casamento. Vamos ver o que acontece na próxima geração quando Isaac se casa. Gênesis 24, aqui, o próximo versículo, diz o seguinte: quando ele se casou, Gênesis conta que lá Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara e fez dela sua mulher e a amou. Assim, Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. O texto não dá muitos detalhes, mas parece que Rebeca substituiu Sara no coração de Isaac. Ele conseguiu superar a perda da mãe quando se casou e dormiu com a esposa no leito da mãe. O relacionamento entre Isaac e os pais tinha sido tão forte que ele tem dificuldade de cortar o cordão umbilical. E isso afeta o seu casamento. A Bíblia nos dá dois princípios que se equilibram. Vamos ver aqui o próximo slide. Diz o seguinte, Gênesis 2. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Temos que deixar pai e mãe. Por outro lado, a Bíblia diz também: honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Culturas individualistas põem muita ênfase no deixar pai e mãe, né? As culturas mais ocidentais, e alienam as gerações umas às outras. Culturas coletivistas, sobretudo as orientais, põem muita ênfase no honrar os pais ou ancestrais, e as novas gerações podem se sentir sufocadas. Mas a Bíblia nos chama a fazer os dois, a deixar e a honrar, a formar famílias que são novas, né?
mas que também mantém os laços e que mantém um ciclo virtuoso em que as gerações mais velhas abençoam as mais novas e as gerações mais novas honram as mais velhas. Um ciclo de bênção e de honra. Honra e bênção. Tantos problemas relacionais, emocionais, espirituais e até sociais na sociedade acontecem quando esse ciclo para de funcionar. Quando a bênção não acontece e a honra vira indiferença ou desdém. Quando as gerações começam a se distanciar, a competir, a procurar substitutos nas conquistas profissionais, no amor romântico, nos filhos, por buscar essa bênção e essa honra em outros lugares. Isaac se consola da morte de Sara com Rebeca. Isso produz não só uma crise matrimonial, afeta os filhos também. Vamos ver o que acontece na próxima geração. Gênesis 25 diz: os seus meninos cresceram. É o próximo slide. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. O menino precisa da afirmação do seu pai para se tornar um homem. Quando a recebemos, nos tornamos homens confiantes. Desenvolvemos uma identidade sólida. Somos capazes de dar e de amar. Nutrimos um ecossistema de amizades, a família, a igreja. Somos homens que conseguem dar, apoiar e sustentar. Mas quando isso não acontece, quando não recebemos essa bênção masculina e paterna, é meio que falta um pedaço na gente. Ficamos inseguros. Somos frágeis. Somos omissos. Procuramos essa aprovação em conquistas profissionais, em conquistas românticas. Ficamos meninos dentro e usamos as mulheres, em vez de ser homens que honram as mulheres. No caso deles, Isaac amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Esaú recebe o amor do pai e se torna um caçador habilidoso, um ideal de masculinidade da época. A Bíblia fala até que ele era bem peludo, não é? Me lembra um filme, lembra da Bela e da Fera? Aqui é o próximo slide. Do personagem do Gaston, daquele bar cheio de homens que exaltava a masculinidade do Gaston. Pelo menos me marcou muito esse filme na infância. Coloquei até aqui no slide a letra da música ali, daquela musiquinha, né? Deixa eu ler aqui. Ninguém vence o Gaston, ninguém enche o Gaston. Numa briga, ninguém morde mais que o Gaston. Ele é forte, ele é tão musculoso, tem um muque para dar e vender. Seu defeito é ser orgulhoso. Verdade, sou todo peludo, não vou esconder. Eu lembrei dele porque o Gaston era mais ou menos, o Esaú era mais ou menos o Gaston da antiguidade. Peludo, um caçador que era amado pelo seu pai. Um ideal de masculinidade da época, Esaú. Jacó, por outro lado, tinha o amor da mãe, mas sente falta do pedaço do pai. E fica no ambiente tradicionalmente feminino e infantil das tendas. Até que a rivalidade entre irmãos, alimentada pelo favoritismo dos pais, estoura. Quando Esaú quer transmitir a sua bênção, Isaac quer transmitir a sua bênção a Esaú, antes de morrer, a disfuncionalidade da família é tão grande que Jacó trama com Rebeca para enganar Isaac e roubar a bênção de Esaú. Um teólogo comentou que nesse capítulo não há diálogo entre toda a família, mas só entre Isaac e Esaú, Rebeca e Jacó, Isaac e Jacó disfarçado de Esaú, aí depois Isaac e Esaú, Rebeca e Jacó, Rebeca e Isaac e Jacó. Ou seja, uma bagunça. Eles não têm diálogo entre eles todos. Então, acontece que Jacó rouba a bênção do irmão e foge para um outro país. Viaja milhares de quilômetros. Passa 20 anos fora de casa e tenta reconstruir a sua vida. Parece que ele consegue, porque até o começo da história bem romântica, bem legal. Porém, as dinâmicas familiares não resolvidas da sua família de origem reaparecem no seu casamento, onde uma guerra civil entre irmãos se transmuta em uma guerra civil entre irmãs que competem pelo amor de Jacó. Ele ama Raquel, mas Lia consegue ter filhos e espera que os filhos a aproximem a Jacó. Vamos ler essa parte aqui. Gênesis 29 e 30 são capítulos bem fortes, bem dramáticos. Vamos ler então.
Gênesis 29. É o próximo slide. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, deu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, próximo slide, e quando deu à luz outro filho, disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me este também. Pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse, agora, finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi, que no hebraico é um jogo de palavras com se apegará e Levi, são palavras parecidas. Então, Levi, porque o meu marido se apegará a mim. Vamos ver então o que acontece com Raquel, porque Raquel acontece isso com Lia, né? Tem 3 filhos, e aí então, quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó, dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse, por acaso estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu, aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar família. Por isso ela deu a Jacó sua serva Bila por mulher. Ele deitou-se com ela. Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse, Deus me fez justiça, ouviu meu clamor e me deu um filho. Por isso deu-lhe o nome de Dan. Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel, teve grande luta com minha irmã e venci. Pelo que o chamou Naftali. São capítulos dramáticos, não é? Em que as irmãs disputam pelo amor de Jacó e transmitem essa tensão aos filhos. Qual que é o seu nome? Eu sou Ruben, porque a minha mãe esperava que o meu nascimento arrumaria o seu casamento. Eu sou Levi, que no hebraico rima com conectar-se, porque minha mãe queria se reconectar a meu pai com o meu nascimento. Ou eu me chamo Naftali, pois a chefe da minha mãe estava disputando com a sua irmã e achou que venceu quando eu nasci. As mães transmitem essa rivalidade aos filhos. Pedem para os filhos carregarem esses pesos. E quando Raquel consegue finalmente ter um filho dela, José vira o preferido de Jacó. E a coisa estoura de novo. Os irmãos ficam com ciúmes e vendem José como escravo. É uma traição que não acontece do nada. É fruto de tensões acumuladas por gerações. Casamentos com problemas, pesos transmitidos aos filhos, rivalidade entre os filhos, disfuncionalidade transmitidas às próximas gerações. Né? É uma das razões porque é difícil ser pai, ser mãe, ser marido, ser esposa, ser humano, porque não começamos do nada. Herdamos dinâmicas, valores, virtudes, pecados e chegamos no meio de uma história que já está acontecendo. E quando nos casamos, nos unimos à história de uma pessoa que tentamos depois entender qual é essa história, não é? A boa notícia é que Jacó consegue abençoar os filhos. Ele consegue. São capítulos lindos em que ele tem palavras para cada um. Olha o que ele diz, por exemplo, para os filhos de José. Vamos ver aqui o próximo slide, Gênesis 48. Diz o seguinte. E Jacó abençoou a José, dizendo que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida, até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Bonito, né? É a boa notícia. Jacó consegue. Ele transmite a sua bênção aos filhos e aos netos. A má notícia é que isso acontece bem tarde, no leito de morte dele, quando os filhos já eram adultos e pais também. Na fase crucial, em que mais precisavam, quando eram crianças, Jacó está perdido. A cabeça dele está em outra, porque as esposas dão nomes aos filhos sozinhas, sem a participação de Jacó. Em nenhum momento ele senta todo mundo e fala, gente, a nossa família não está bem, vamos procurar ajuda, vamos arrumar essas coisas, né? As interações mais significativas, na verdade, são com o sogro naquela época. Ele não tinha recebido a bênção do pai, então fica preso em disputas do mundo masculino e do trabalho. É alienado em casa e não transmite a sua bênção aos filhos. Em vez de ser uma fortaleza para os seus filhos, Jacó está em outra, buscando a sua segurança no trabalho e na aprovação de outros homens.
É uma luta transmitir essa bênção. Muitas vezes passamos a vida inteira tentando obtê-la para nós e não estamos realmente lá para dá-la aos outros. Jacó consegue abençoar os filhos no finalzinho. Mostra que é possível, mas que é uma luta também. E isso é uma boa notícia, porque isso é uma luta para você. Saiba que é normal. É uma luta abençoar. Não é fácil. É uma luta transmitir essas boas coisas aos filhos. E se foi uma luta para o seu pai, para a sua mãe, para um avô ou uma avó, entender que é uma luta nos ajuda a olhá-los com compaixão, com compreensão, até com perdão. Somos seres humanos. Nenhuma família é perfeita. Nem mesmo a família de Abraão, Isaque e Jacó. Abençoar e ser abençoados é difícil. Restaurar o ciclo de bênção e honra na família não é fácil. Mas Deus ama famílias perfeitas. Queria pôr a ênfase nisso. Deus ama os seus pais perfeitos. Deus ama o seu casamento imperfeito. Deus ama os seus filhos imperfeitos. Deus te ama. Nós cremos no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não é bonito? Não olha só para as falhas deles. Olha para o arco de redenção que Deus cumpriu também. A fidelidade de Deus que triunfa sobre as fraquezas humanas. O propósito de Deus que usam até os erros humanos. Deus escreveu entre as linhas. Respondeu a orações. Redimiu corações e cumpriu a sua promessa de fazer de Abraão uma bênção para famílias de toda a terra. Se você é imperfeito, se tem um casamento imperfeito, se cresceu em uma família imperfeita, você está no lugar certo. É exatamente a matéria-prima que Deus usa. É a pessoa que Deus usa, não apesar da sua família, mas por causa da sua família. Deus é um experto em histórias complicadas e em segundas chances. Deus ama você. Deus quer você. Eles são imperfeitos, mas com a ajuda de Deus, eles conseguem. Abraão exagera, mas descobre que Isaque é um presente de Deus. Isaque tenta abençoar, mesmo que de modo parcial. Jacó consegue no final. E José, vamos ver José. José nos mostra que é uma postura que todos podemos adotar, até para os nossos irmãos. Porque anos depois, quando eles se reencontram no Egito, José tem dificuldade de perdoar os seus irmãos. Tinham destruído a sua vida, não é? Ele manda os irmãos de lá e para cá, mas no final ele consegue fazer isso. Deixa eu ler aqui esse versículo, acho que eu não coloquei nos slides, mas deixa eu então ler o final de Gênesis. Diz o seguinte: José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José perdoa os irmãos. Reconhece o mal que fizeram, mas também o bem que Deus fez. E adota uma postura paterna que abençoa até os irmãos e os sobrinhos. É o que todos podemos fazer, nutrir o ciclo de bênção e de honra, aonde formos, dentro e fora da família. A paternidade é um presente de Deus, uma crise, uma luta para abençoar e uma postura que todos podemos adotar. Para concluir, então, queria falar de 3 verbos que nos ajudam a responder a tudo isso. É uma slide que eu coloquei aqui com esses 3 verbos. Restaurar o ciclo de bênção e honra na família. 3 verbos que nos ajudam, que são entender, receber e transmitir. Primeiro de tudo, temos que fazer o possível para tentar entender nossa história. Entender a herança emocional e espiritual que recebemos das nossas famílias. Podemos ativar esse processo de reflexão em vários momentos da nossa vida. Para mim foi quando eu virei pai e percebi que eu não estava pronto. Eu podia dar de comer, pôr para dormir e levar os meus filhos para o parquinho. Isso sim. Mas a parte mais humana, ser presente e transmitir essa bênção como pai, nisso eu queria melhorar. Isso eu queria fazer entender melhor.
O segundo verbo é receber. Receber de Cristo e do corpo de Cristo também. O que não recebemos, ou recebemos em parte. Afirmação, bênção, ensino, sabedoria, fé, adoção. Em Cristo nós não somos órfãos. Nos tornamos filhos do Pai. Vamos ler aqui um versículo, Romanos 8, no próximo slide. Paulo diz o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Em Cristo você não é órfão. Abandona a mentalidade de órfão. Você é um filho. Você é grande porque você é um pai. Você é abençoado porque você é um pai. Você tem um pai, desculpa. Você pode abençoar porque você tem um pai. Era o segredo dos maiores líderes da Bíblia. Não eram os seus dons ou conhecimento. Eram importantes, mas a principal coisa era o relacionamento que eles tinham com o pai. Não é? Abraão vira um pai por fé antes de realizar o seu sonho e ter um filho. Moisés interage com Deus e o busca constantemente. Jesus ouve você, meu filho amado, no seu batismo, e aquilo forma a base de sua identidade. Davi era o menor da família e tinha sido até esquecido pelo próprio pai, mas aprendeu a tranquilizar a sua alma em Deus e orou o seguinte. Vamos ler aqui uma parte final, o Salmo 131, diz o seguinte: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo em coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Em Cristo, Deus é nosso Pai. Em Cristo, Deus nos ama até como uma mãe. A imagem que ele usa, né? Como uma criança cuidada e nutrida por sua mãe. Temos que receber essa adoção do Pai por fé. Não só na mente, mas no coração também. Sentirmos que somos adotados e podemos chamar o grande Deus o nosso Pai. Receber isso. Então, slide final. Entender, receber e aí transmitir. Temos que transmitir a bênção que recebemos de Deus e dos outros para os filhos, para o cônjuge, para os pais, no trabalho, na igreja, usar a nossa voz, o nosso toque, a nossa presença para afirmar, para curar, para ensinar, para erguer, para abençoar. É uma postura que todos podemos adotar, nutrir o ciclo de bênção e de honra aonde formos. Pronunciar palavras de vida, demonstrar amor, exprimir orgulho, fazer uma ligação, liberar perdão, agradecer, honrar, não é? Gostaria de concluir, então, antes de ter uma parte interativa, de uma conversa, perguntas e respostas, vai ter gostoso conversar um pouquinho, mas queria concluir, então, transmitindo uma bênção para vocês, pode ser? Abençoar vocês com a bênção de Jacó. Se quiser, pode fechar os olhos e até abrir a palma das mãos e receber essa bênção de Jacó. Ele diz o seguinte: que o Deus a quem serviram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe essas famílias, estes pais, estas mães, estes filhos de Deus. Sejam eles chamados pelo meu nome, Jacó, e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. É a nossa oração nessa tarde, Senhor. Tu és o nosso Pai. Nós regozijamos, Senhor, na nossa adoção, graças à fé em Cristo. Não somos órfãos, Senhor.
Podemos receber de Ti, Senhor, anche o que não recebemos das nossas famílias, Senhor. Sermos adotados por Ti, Senhor. Saber que Tu és o nosso Pai. Que Tu nos ama também como uma mãe, Senhor. E poder, Senhor, ter essa riqueza interior e transmitir isso aos nossos filhos, Senhor. Transmitir a nossa bênção, Senhor. A fé em Cristo. A sabedoria que recebemos de Ti. O amor que recebemos de Ti, Senhor. Nós nos alegramos, Senhor, porque o Senhor é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Uma família muito imperfeita. E o Senhor sabe, Senhor, que nós somos famílias imperfeitas. Que os nossos casamentos são imperfeitos, Senhor. Que os nossos corações são imperfeitos. Mas somos Teus, Senhor. Confessamos o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Te adoramos, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. É o que eu queria, então, transmitir para vocês. E quem sabe agora ter alguns minutos de interação, perguntas, respostas, comentários, para a gente conversar até sobre vida prática e tudo mais. E vai ser uma alegria conversar um pouquinho com vocês. É muito verdade, Bernardo, eu estou abrindo aqui um arquivo para mostrar para vocês, porque eu observei isso também, isso é muito verdade, porque é um risco, né, para todo mundo, transformar, pode ser o cônjuge, ou o trabalho, e os filhos também, como ídolos, né? E eu notei que isso é até um desafio muito grande ali na Itália, em Roma, onde a gente mora, né? Que é uma cultura onde a família é muito importante, isso é bom. Porém, que é uma cultura em que os pais querem mais cuidar e proteger e manter os filhos por perto do que ser pais que abençoam e lançam os filhos no mundo, né? A gente até fez uma série sobre discipulado recentemente na igreja, porque a gente viu que a imagem mais difusa cristã na sociedade é a imagem do menino Jesus no colo de Maria. Deixa eu mostrar aqui para vocês, está pegando o celular por isso, né? Aqui, ó. E a gente falou da transição entre discípulos crianças que ficam no colo da igreja a serem discípulos adultos que seguem o Jesus adulto. E aí pega essa segunda imagem aqui. Então, eu estava falando sobre a vida cristã, né? Porque culturalmente, se Jesus não cresce, os cristãos também não crescem, né? Ficamos crianças no colo da igreja, né? A igreja cuidando da gente, fazendo pela gente e tal. Mas isso pode ser um risco na família também, né? Colocar os filhos, nós temos pais que os filhos é o que está sempre ali no colo, é sempre o centro da atenção, e isso depois bagunça toda a família, né? Eu lembro que eu ouvi uma coisa que me ajudou muito de ver quais são as nossas prioridades, né? Em primeiro lugar, Deus, depois o casamento, o cônjuge, depois os filhos, e depois o trabalho e tudo mais, né? Porque se a gente mudar de ordem, por exemplo, se os filhos forem mais importantes que o cônjuge, isso bagunça, né? Acho que a melhor coisa que a gente pode dar para os filhos é ter um casamento sólido, um casamento estável que transmite segurança na família. E se os filhos passam para cima, isso causa um desequilíbrio, e aí às vezes um cônjuge está muito focalizado no filho, então o outro fala, então eu vou focalizar demais no trabalho, e aí fica uma coisa que a gente tem que arrumar, né? E ter essas prioridades corretas. Eu acho interessante, né, pensar, porque acho que os principais desafios nossos não são tanto coisas práticas, sabe? Bom, preparar jantar, prover para casa, a gente pensa nas coisas mais concretas, né? Mas é muito essa herança emocional, esses modelos familiares que recebemos. Eu pensei de falar das gerações, porque agora vocês são um grupo, e eu também, somos grupos de pais, né? Pensando nos nossos filhos. Então, acho que muito dos meus principais desafios, e até no meu trabalho, na liderança, não era questão de conhecimento ou habilidades, eram
modelos e limites que eu recebi e que eu tinha que fazer um processo de revisão de vida e repensar tudo isso. Para ser um pai, o melhor pai que eu posso ser, eu tenho que pensar, sabe, no que eu recebi, sabe, vendo na sociedade, vendo na igreja, meu pai, meus avós e tudo mais, e refletir sobre isso, porque a gente acaba transmitindo, né? E então, obrigado por compartilhar, aprecio muito. Sim, sim, boa pergunta. Isso a gente tem dá para ver, começar a ver as personalidades são diferentes, né? E eles têm 1 ano e meio de diferença e são 2 meninos. Então, talvez é menor essa diferença do que será se fosse menino ou menina e com mais anos de idade, né? No nosso caso. Mas já dá para ver, e acho que isso a gente tenta lidar com eles, tipo, em momentos em que a gente lida e enfrenta as coisas como família, na mesa do jantar e tal, e momentos que é bom pegar uma pessoa, um dos dois, e conversar sobre em modo individual, né? Sentindo como eles são, e às vezes estão desafios diferentes. Agora o Pietro está na pré-adolescência, vivendo tudo isso, e seja a diferença de personalidade também, e também fazer isso em momentos que a gente não está num momento de raiva ou de reação forte, mas que a gente até pode pôr limites e tudo mais e tal, mas depois a gente, seja nós estarmos calmos, encontrar um momento que eles estão calmos, estão receptivos também, para explicar, você viu por que o papai ficou bravo aquela hora, você entendeu qual é o problema, como a gente pode resolver, e tem momentos que a gente, eu sentia que eu começava às vezes, tinha reações fortes, mas não era produtivo nem para eles, nem para mim, nem para Sara, nem para ninguém. Então, depois ter conversas em algum momento seguintes, né? Em momentos que vem depois. E para falar isso, eu achei que ajudou também. Sim, acho que a correção é necessária, né? Acho que talvez tem gerações que são mais propensas para um lado ou para o outro. Gerações talvez passadas foram muito severas, né? E muito de corrigir. A nossa, talvez, o nosso erro é só afirmar e corrigir pouco. Bom, também tem cada família e cada personalidade tem uma tendência também. Temos que equilibrar. E sobre a afirmação, eu acho que é importante. Tem um outro livro que foi escrito ali sobre a história também de Gênesis, e fala dessa transmissão de bênção, e usar também várias coisas, tipo a voz, toque físico, escrever, podemos escrever cartas também, em aniversários, em coisas, né? Tempo de qualidade juntos, momentos, sabe, momentos que podem marcar, que seja o batismo dos filhos, que seja aniversário, seja viagem, seja formatura, e ser intencionais nisso, né? Eu acho que tem um papel também que outros transmitem isso, que sejam professores, sejam treinadores de futebol, muito a igreja, né? Que essa parentalidade que recebemos da igreja, do corpo de Cristo, e para mim foi muito significativo. Por exemplo, meus pais tinham um casal de amigos que nunca tiveram filhos. E eles meio que tinham uma atenção para mim, me abraçavam, me afirmavam, e para mim aquela afirmação daquele outro casal foi importante também, né? Crescendo. E a gente poder fazer isso também como o corpo de Cristo, né? Imagina num retiro como esse, né? Às vezes dá atenção para jogar futebol com as crianças, né? E já um outro adulto que dá atenção para mim e gosta de mim, quer estar comigo, já ajuda muito, né? Então temos que fazer isso também para os filhos uns dos outros, mas principalmente, claro, para os nossos filhos, e não deixar isso, terceirizar isso para a igreja, ou para a escola, ou para algum outro lugar. Boa pergunta. Eu contei a minha experiência como pessoa, como pai. Ali o que eu quis fazer é o seguinte, eu quis fazer não um livro que eu ensinava por detrás do púlpito, por assim dizer, né, princípios da Bíblia e tudo mais, porque acho que tem muitos bons livros que já fazem isso, mas para mim a principal questão foi uma fé encarnada, viver isso no dia a dia e enfrentar os meus medos, temores, desvios e tudo mais.
Mas eu acho que isso é um exercício útil, porque é como um espelho, você vendo uma vida, uma história, que ajuda a refletir sobre a sua vida. Então eu tenho recebido, fiquei feliz de receber feedback de outras pessoas, até mulheres, agora uma avó que comprou para dar para o filho, mas acabou lendo ela o livro e achou muito bom e refletir sobre a própria vida dela também, né? Então, foi um pouco essa perspectiva. Então, tem um pouco mais da perspectiva masculina, mas também conta um pouco como foi para Sara, conta histórias de mulheres, por exemplo, que também não conseguiram engravidar e adotaram também. A gente tem, por exemplo, uma cunhada minha, que ela teve um filho com muita dificuldade, teve câncer, aí não pôde ter o segundo filho que queria, e adotou uma menina. Então, outras histórias que também ajudam as pessoas a viver vários aspectos, né, da parentalidade, e acho que pode ser relevante também. Sim, eu acho que sim, acho que isso é interessante também, porque eu conto a perspectiva masculina, né? Tipo, medos que eu tive de atrapalhar meu crescimento profissional, estragar a intimidade de casamento, não estar pronto, perder a juventude, essas coisas que tem, homens e mulheres têm medos e dificuldades semelhantes e algo diferente, né? Então dá para uma leitura que ajuda a entender isso também. Amém, amém. Muito obrigado, Bernardo. Eu fiquei muito feliz de estar com vocês. Gostei muito quando eu pude estar em Portugal em vezes anteriores. Ali eu estou vendo que o GBU que a gente fez junto, né, Bernardo, foi muito gostoso. E, claro, não é igual estar ao vivo aí com vocês pessoalmente, mas fiquei feliz com essa oportunidade. Que Deus abençoe vocês também, abençoe suas famílias, agora o resto do retiro também e a igreja toda. Obrigado. Tchau, tchau para vocês.